Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa próxima aula. Nós vamos estudar agora a continuação da cinética química. Agora a gente vai ver quais fatores vão influenciar a velocidade da reação. A gente sempre tem que estar baseado no princípio de quanto maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. O primeiro fator que afeta a velocidade da reação é a temperatura, tá? Por que a temperatura? Porque quando a gente aumenta a temperatura do sistema, as moléculas elas vão se agitar mais. Se elas vão se agitar mais, elas vão se chocar mais vezes. E isso vai levar a uma velocidade maior. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Por que a gente usa a geladeira? Lá na geladeira, a temperatura está baixa. Se a temperatura está baixa, quer dizer que vai ter menos agitação de moléculas, os choques vão ser menores, então a velocidade da reação vai ser menor, tá? A panela de pressão. Para que a gente usa a panela de pressão? Quando a gente tem pressão alta, a gente tem espaço pequeno. Se a gente tem espaço pequeno, as moléculas elas se chocam mais porque o espaço está menor. Se elas se chocam mais, a velocidade vai ser maior. Então, a pressão ela vai aumentar a temperatura e o cozimento vai ser mais rápido. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser os choques e maior vai ser a velocidade da reação. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se a gente quiser cozinhar uma batata mais rápido, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a batata. Por que a gente vai cortar a batata? Porque quando ela está inteira, a superfície de contato dela é só em volta, ó. Agora, se a gente fatiar aqui, se a gente cortar em vários pedacinhos, cada pedacinho vai ter uma superfície de contato, tá? Então, ela vai cozinhar mais rapidamente. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, se eu pegar uma substância na mesma concentração e na mesma massa, e só mudar a superfície de contato dela, ó, que eu coloquei em cubo. Aqui já colocou em farelo, tá? Então, qual que a velocidade vai ser maior? Onde eu tenho maior superfície de contato. Aqui no cubo, é só em volta desse cubo que eu tenho essa superfície de contato, ó. A substância que está reagindo com ele vai vir só aqui nessa superfície de contato. Agora, o pó, cada grânulo do pó vai ter uma superfície de contato. Então, quanta superfície de contato a gente vai ter no geral? Bastante, tá? Então, quando a gente aumenta a área de contato, a gente aumenta a velocidade da reação, porque a gente vai ter mais número de colisões, ok? Terceiro fator é a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, maior vai ser o número de choques e maior vai ser a velocidade. Se a gente estiver fazendo um churrasco, por que a gente abana quando a gente está fazendo churrasco? A gente abana para aumentar a concentração de oxigênio. Se a gente aumenta a concentração de oxigênio, a gente vai aumentar a velocidade da reação, ok? Quarto fator, catalisador. O catalisador ele é uma substância que ele vai acelerar a velocidade da reação, mas ela não é consumida durante o processo, tá? Então, ela vai ser regenerada após a reação. Eu coloquei exemplo aqui, ó. Quando a gente usa aquela cola epóxi, aquela cola que cola bem forte, a gente tem um catalisador lá que vai acelerar o endurecimento da cola, vai colar mais rápido, tá? Eu coloquei outro exemplo aqui, ó. Essa substância, que é o tioglicolato de amônio, quando ele vai fazer tintura, ele vai acelerar a reação, tá? Então, essa substância, quando ele vai fazer a tintura de cabelo natural para pintar ele vai descolorir, ela vai acelerar. Ele é um catalisador também, tá? Eu coloquei essa fórmula aqui, ó, em forma de gráfico para você compreender. Quais são os catalisadores naturais? Eu coloquei a enzima, tá? Se você observar, a gente parte do mesmo reagente, do mesmo ponto, só que eu tenho uma reação que vai lá em cima, que tem uma energia de ativação muito alta, e eu tenho uma segunda reação que não vai tão alta, ela tem uma energia de ativação mais baixa, tá? Então, se ela tem maior energia de ativação, quer dizer que ela é mais lenta. Se ela é mais lenta, ela não está com catalisador. Agora, quando eu jogo essa enzima, que é o catalisador natural, nessa reação, ó, a minha energia de ativação ela vai diminuir. Isso quer dizer que a reação fica mais rápida. Então, o catalisador, ele acelerou a reação, tá? Então, o catalisador nada mais é que um acelerador de reação química, ok? Aí eu coloquei aqui uma atividade para a gente analisar. Imagine que a gente tem 4 recipientes. O recipiente A tem água morna, com um pedaço de sorrisal, e o recipiente B tem água gelada com um pedaço de sorrisal. Então, aqui ó, os dois estão em pedaços, só que aqui eu tenho água morna e água gelada. Então, eu tenho temperaturas diferentes. Aqui no C eu tenho água normal, com sorrisal inteiro, e aqui na D eu tenho água normal com sorrisal triturado. Então, a temperatura da água está normal, só que a superfície de contato aqui ó, ela foi modificada. Um comprimido está inteiro, o outro comprimido está triturado. Aí eu falei considerando o A e B, onde o sorrisal se desfaz mais rapidamente. Por quê? Aqui, ó, eles estão em mesmo tamanho, mesma superfície de contato, então a gente vai analisar a temperatura. Se a temperatura morna
e a gelada. Qual que é a maior? A maior temperatura é a morna. Se a temperatura da morna é maior, a velocidade da reação aqui vai ser maior, tá? Então, aqui, ó, lá na A, eu vou ter maior temperatura, as moléculas vão se agitar mais, vai ter mais choques e vai ter maior velocidade. Por que eu analisei a temperatura? Porque os dois apresentam a mesma superfície de contato, tá? Agora aqui, se eu analisar a C e a D, onde o sorrisal vai se desfazer mais rapidamente? Por quê? A C e a D têm a mesma temperatura, que a água está normal, ó, a temperatura da água está normal. Só que a superfície de contato é modificada, aqui eu tenho um comprimido inteiro, aqui eu tenho um comprimido triturado. Toda vez que eu tenho pedaços menores, eu tenho maior superfície de contato, então eu tenho velocidade maior. Então, no recipiente D, a velocidade é maior, ó, porque os dois apresentam a mesma temperatura, por isso que eu fui para superfície de contato. Maior superfície de contato, mais choque, mais velocidade, tá? Agora eu coloquei aqui a lei da velocidade. A velocidade, ela sempre vai ser analisada pelos reagentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade é igual a K, isso aqui é concentração do reagente, eu coloquei A, porque é o primeiro reagente que dá antes da seta. X é o coeficiente que eu vou colocar, vezes a concentração do reagente B. Quantos reagentes tiverem, são quantos colchetes você vai usar, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o mecanismo da reação, ela representa as etapas que a gente tem. Se a gente tem uma reação elementar, ela vai acontecer em uma etapa só. Se a gente tem reação não elementar, ela vai ter mais de uma etapa, tá? Se ela tiver mais de uma etapa, é a etapa lenta que vai determinar a velocidade da reação. E quando a gente somar as reações não elementares, a gente vai ter a reação global, tá? Então, o que você tem que lembrar? Se a velocidade é igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus expoentes, a gente tem que identificar que V é velocidade, K é a constante da velocidade, que vai depender exclusivamente da temperatura. Esse A maiúsculo e o B maiúsculo, dentro do colchete, são as concentrações de cada reagente. Esse A minúsculo e esse B minúsculo são a ordem dos reagentes. Então, vai depender do tipo de exercício que a gente tem, do tipo de reação que a gente tem, para a gente conseguir identificar esses expoentes, ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Se a gente tem uma reação elementar que acontece em uma única etapa, o que você vai observar? Lá na frente do H2, ó, o coeficiente do H2 é 2. O coeficiente do O2 é 1. 1 aparece ou não aparece, tá? Então, eu tenho velocidade é igual a K, que é a constante, vezes o reagente 1 elevado ao seu coeficiente, vezes o reagente 2 elevado ao seu coeficiente. O primeiro reagente é o H2, então eu vou colocar o H2. Esse X aqui, ó, ele vai virar 2, porque eu vou pegar o número que está aqui na frente, que é o coeficiente dele, e vou colocar em cima dele, tá? Vezes o segundo reagente, que é o O2. Esse Y vai virar 1, que é o número que está na frente do O2, tá? Então, a nossa expressão da lei da velocidade vai ser essa aqui, ó. Velocidade é igual a constante, vezes a concentração de H2 elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2 elevado a 1. Se o H2, ele está aqui, ó, em cima do H2 tem o número 2, quer dizer que ele é de segunda ordem. Em cima do O2 tem o número 1, então ele é de primeira ordem, tá? O número que está aqui em cima identifica a ordem, ok? Se a gente somar essas duas ordens aqui, ó, 2 mais 1, a gente vai ter 3, que é a ordem geral. Então, a gente fala que essa reação é de segunda ordem em relação ao H2, primeira ordem em relação ao O2 e terceira ordem geral, porque a gente vai somar as duas ordens, tá? Se a gente tiver uma reação aqui não elementar, a reação não elementar, a gente vai analisar ela inteira e vai considerar só a etapa lenta, tá? Então, a etapa lenta tem o NO2 gasoso mais o NO2 gasoso. Vou colocar ele aqui, ok? Vou pegar a etapa lenta, vou colocar o NO2. Não tem nenhum número na frente, o coeficiente é 1 aqui, ó. O índice dele é 1. Não tem nenhum número na frente, o índice dele é 1. Se você observar, esses dois são iguais. Quando eles são iguais, a gente conserva a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Isso quer dizer que essa reação é de segunda ordem em relação ao NO2 e também é de segunda ordem geral, ok? O último exemplo que a gente vai ter é quando ela é uma reação não elementar com cálculo. Ele vai te dar uma tabela, tá? Sempre que ele te der uma tabela, você vai ver quantos reagentes você tem. No seu cálculo, você vai ter que deixar sempre uma substância variando e a outra tem que ficar constante, tá? Então, aqui, quando eu tenho o N2 mudando e o H2 constante, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma situação que o N2 modifica o valor e o H2 não modifica. Ó, de 1 para 2 aqui, ó. Eu tenho o N2 saindo de 0,1 para 0,2 e o H2 saindo de 0,1 para 0,1. Então, o N2 modificou e o
H2 não modificou, tá? Então, eu vou analisar todos os intervalos aqui, ó, de 1 para 2, de todas as concentrações e da velocidade. O N2 de 0,1 para 0,2 multiplicou 2 vezes, o H2 ficou constante, e a velocidade de 1 para 4 multiplicou 4 vezes. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 vezes é igual a 4 vezes. Eu peguei só o valor que modificou. Qual que é o menor valor? É o 2. Então, eu tenho que colocar os dois lados na base 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 4 é 2 elevado ao quadrado, certo? Então, eu transformei os dois na base 2. Se eu tenho bases iguais, os meus expoentes também serão iguais. Então, aqui eu tenho A igual a 2. Agora, eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar o H2 mudando e o N2 constante. Aqui, ó, o H2 muda de 0,1 para 0,2. É um intervalo de 1 para 3. O N2 de 1 para 3, ele fica constante. Tá vendo? Então, aqui, ó, de 0,1 para 0,1, ele ficou constante. De 0,1 para 0,2, ele mudou 2 vezes. E de 1 para 2, ele mudou 2 vezes. Então, eu vou pegar só as partes que mudaram. 2x, que é esse 2 vezes que ele mudou, e esse 2x, que é a 2 vezes que ele mudou. Eles são iguais, então eu vou colocar os dois na base 2. Ó, os dois já são iguais, não tem como eu saber qual que é o menor. Então, 2 elevado a b é igual a 2 elevado a 1. Bases iguais, quer dizer que também os expoentes também serão iguais. Então, b é igual a 1. Se a gente for montar a lei da velocidade, eu vou pegar, ó, o N2, quando eu fiz o cálculo do N2 mudando, o meu resultado deu 2. Então, em cima do N2, eu vou colocar 2. Quando eu fiz o cálculo do H2 mudando, o meu resultado deu 1. Então, em cima do H2, eu vou colocar 1. Isso quer dizer que ele é de segunda ordem em relação ao N2, primeira ordem em relação ao H2, e se a gente somar o 2 mais 1, a gente vai ter terceira ordem geral, tá? Então, não esqueça, quando ele te dá o cálculo, você vai observar uma situação que um reagente modifique o valor e o outro reagente não pode modificar, tá? Então, um tem que modificar e o outro tem que estar constante. E depois você vai fazer o contrário. O que estava constante passa a modificar e o que estava modificando passa a ficar constante. Fez a continha, sempre você vai colocar os dois lados com a menor base. Aqui o menor valor era o 2, ó. Então, por isso que eu coloquei 2 elevado ao quadrado, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Eu só transformei esse 4 em exponencial, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.